dizer? Nós vamos ver aqui o que Jesus fala sobre a oração. Versículo de número 9 diz: E eu vos digo a vós, o próprio Senhor Jesus falando, o que ele disse? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí diz, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á, né? Então nós vimos os níveis de intimidade que nós devemos ter com Deus, não só ser servos, não só ser amigos, mas também sermos filhos de Deus. E nós vimos sobre os níveis, né, irmãos, na oração, a profundidade na oração. Não é só pedir, mas é pedir e buscar, né, e bater. E aí, semana passada eu preguei assim, abrangendo, meio que a grosso modo, e hoje eu quero aprofundar no pedir, amém? Então, o que é pedir? Reconhecer necessidade com humildade. Pedir é reconhecer uma necessidade, e para isso precisa ter o quê? Humildade. Aí a irmã Dani sempre dá um exemplo: a pessoa que quer pão, vai aonde? Vai na padaria. A pessoa que quer carne, vai aonde? Vai no açougue. Só que é bom falar, porque nem sempre nós sabemos aonde procurar algumas coisas. Sim ou não? Esses dias eu estava vendo um sabonete clareador para pele caseiro, e aí dizia, vai sabão de glicerina e vai argila branca. Eu falei, meu Deus, onde é que acha isso? Onde é que compra argila branca? Irmã Dani, eu sei, quem sabe? Ninguém na igreja sabe, irmãos, misericórdia. Então é bom falar que nós devemos saber aonde buscar. Por exemplo, estragou lá o liquidificador, um eletrodoméstico. Aonde que eu vou levar para consertar? Será que tem na minha cidade? Qual é o endereço? Qual é o lugar? Então nem sempre tudo vai ser o quê? Tão óbvio. E às vezes até o óbvio precisa ser o quê, irmãos? Precisa ser dito. E aí nós vamos ver aonde recorrer, a quem pedir e por quê. Vamos abrir a nossa Bíblia? Filipenses. Achei que eu ia fazer uma pregação e achar o endereço da argila branca, mas não deu. Filipenses, é brincadeira, viu, irmãos? Filipenses, nós vamos abrir aqui a nossa Bíblia. Filipenses capítulo de número 4. Irmã, eu sei que eu devo recorrer a Deus, buscar a Deus, né? Mas por que eu devo me achegar até Deus para pedir? Tem uma palavra aqui que eu quero que você guarde no teu coração e que você veja Deus dessa maneira. Filipenses capítulo de número 4, versículo de número 19, diz assim, ó: o meu Deus, segundo a sua riqueza, prosperidade, provisão, o que ele fará? Suprirá o quê? Todas as vossas necessidades, em glória, através de quem, irmãos? Através de Cristo Jesus. Então, se eu tenho uma necessidade, eu tenho que entender que Deus é supridor. Eu tenho que entender que Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Não vou me deter muito, mas lá em Gênesis, quando Deus foi criar o homem foi criado, irmãos, no 6º dia. Já tinha terra, já tinha mar, já tinha sol, já tinha as estrelas, já tinha os animais, já tinha a relva, já tinha os frutos, semente, já estava tudo o que, irmãos?
vossos pedidos sejam em tudo conhecidas diante de quem, irmãos? Diante da fonte, que é o nosso supridor, que é o nosso Deus. Então, às vezes a pessoa tem uma necessidade, fala para o pai, fala para a mãe, fala para o vizinho, né? Desabafa lá no Facebook, no Instagram, misericórdia. Esses tempos eu atendi uma pessoa e a pessoa estava com um problema, né? Aqui pelo comércio e tal. E aí eu falei, não, peraí, Deus vai fazer justiça. Deus vai fazer justiça, isso não é justo. Deus vai agir e Ele vai fazer justiça. Ai, irmã, mas se eu falar para o fulano de tal. Peraí, falar para o fulano de tal por quê? Para o fulano de tal pagar? Quer dizer, você não quer pagar, porque não é justo. Mas você quer falar para o fulano que tem dinheiro, e aí o fulano vai pagar algo que não é justo. E aí? Estava vendo quem como supridor, irmãos? O homem. Você está entendendo? Então, as nossas petições têm que ser levadas diante do nosso Deus. Você pode até meditar lá em Mateus, capítulo de número 6, que a palavra de Deus diz: não adianta ficar preocupado. Você não vai impedir que um fio de cabelo caia da tua cabeça. Você não vai fazer com que a tua estatura aumente ou diminua. Não fica inquieto, preocupado. Jesus, ele diz que quem anda preocupado, inquieto, é o ímpio. Mas o justo lá diz, sabe que Deus conhece as suas necessidades. Foi Deus que nos fez, foi Deus que nos formou. Sim ou não, irmãos? Quando Deus fez o alimento, Ele não fez o alimento por causa do homem, porque sabia que o homem ia precisar do alimento. Sim ou não? Ele não fez a luz, o sol por causa do homem. Sim ou não? O homem precisa. A vitamina D, a luz, a claridade, tudo foi feito, irmãos, por causa do homem. Ele sabe, ele já preparou antes o suprimento para as necessidades. Então nós temos que entender isso, a nossa fonte. Se é para pedir, não é para A, B, C, D, mas é para quem? Para o nosso Deus, para o nosso supridor. Ele é a nossa fonte. É a Ele que eu vou chegar, é a Ele que eu vou recorrer e é a Ele que eu vou pedir. De que maneira? Em oração, em súplica. O que é o suplicar? É o clamar, irmãos. Lembra que eu falava sobre a intensidade? Tem diferença quando a gente realmente quer alguma coisa, quando a gente realmente precisa de alguma coisa, quando realmente é urgente, como o salmista ele diz: Senhor, não dá mais para esperar, apressa-te em me abençoar. Então, pedir com oração, com súplica, perseverança, insistência e como, irmãos, com ações de graça. Oh, Deus, obrigado, porque antes de eu ter uma necessidade, o Senhor já sabia que eu precisava, o Senhor já preparou a provisão que eu preciso. Amém? Obrigado, Deus, porque o Senhor é a fonte do suprimento das minhas necessidades. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui e eu sei que eu vou receber. Amém? É diferente, irmãos, daquela pessoa que fica reclamando, murmurando. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não se importa? É diferente, amém? Então nós temos que ter esse louvor, essa gratidão, né? Essa ação de graças perante o nosso Deus, né? Então nós sabemos que Deus é a nossa fonte, sabemos que Deus é o nosso provedor. Achou o endereço? Amém. Sabe onde encontrar agora? Irmã, eu tenho uma necessidade, então eu te dei o caminho. Eu te mostrei a direção, agora você chega até Ele com oração, com súplica, com ação de graça, fazendo as tuas necessidades conhecidas diante do nosso Deus. E aí, irmã Dani, o que mais que eu preciso fazer? Aí você lembra lá
em Lucas capítulo 11, versículo de número 5, o amigo chegou batendo palma, chamando lá à meia-noite. E ele tinha um foco, ele tinha uma clareza, né? Ele disse: eu preciso de quantos pães, irmãos? Você lembra? Eu preciso de 3 pães. Ele não disse: olha, me dá o que tu tiver à mão. Se sobrou um pouco de arroz, feijão, pode ser, né? Se tiver ali um bolo, pode ser. Não, ele tinha um foco muito claro e muito específico. E nós temos que ter essa clareza. Tem gente, irmãos, que bate e atira para tudo quanto é lado, não acerta nada. Sim ou não? Mas o apóstolo Paulo ensina que nós temos que ter um foco. Ninguém que corre sem rumo e sem direção, mas corre em direção à linha de chegada. Ninguém que atira uma flecha, né, vai lá lançar a flecha assim ao léu. Não, vai olhar um foco, um alvo e vai mirar para acertar aquele alvo, aquele foco. Então nós temos que ter esse foco em oração. Amém? E aí eu quero lembrar com os irmãos, em Marcos capítulo 10, Marcos, capítulo de número 10, aonde aqui havia um cego. Até se você for ler em Mateus, fala que haviam 2 cegos, né? Que eles estavam à beira do caminho, eles estavam clamando, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós. E aí a multidão: ei, você cala. Ei, para de incomodar e importunar o mestre. Mas ele clamava cada vez mais. Aí Jesus para e diz para a multidão trazer ele, né, para perto. E olha só o que Jesus pergunta para esse homem. Marcos capítulo 10, versículo, irmãos, de número 51, diz assim, ó: e Jesus falando, o que ele disse? O que queres que eu te faça? Ei, filho de Timeu, você sabe o que você quer de mim? Você sabe o que você precisa? Você sabe o que você quer? Aí, olha só o que ele diz. E o cego lhe disse, o que ele disse? Mestre, que eu tenha o que, irmãos? Vista, um emprego, condição financeira, alimento, roupas novas. Foi isso? Uma pessoa que está mendigando precisa de muita coisa. Sim ou não? Precisa de casa, precisa de roupa, precisa de alimento. Eu não sei se ele tinha comido no momento. Eu não sei se ele estava com fome, se ele estava saciado. Ele era mendigo, ele tinha muitas coisas para pedir. Mas ele focou na mais importante. Ele focou, irmãos, naquilo que ele não podia receber dos homens. Talvez ele já tinha ganhado roupas, túnicas, vestes, sapatos. Talvez ele já tinha ganhado pão, alimento, né? Até um abrigo para a noite. Isso o homem podia dar, sim ou não? Mas quando ele viu Jesus, ele viu o testemunho, ele viu que Jesus operava, ele via que o impossível, o que os homens não podiam fazer, Jesus fazia. Então ele focou no quê? No mais importante. Ele focou naquilo que ele não encontraria em outra fonte, em outro lugar. E às vezes a pessoa chega na igreja, pede muita coisa. E às vezes nem lembra o que pediu. Quem já esqueceu aqui de uma, ou irmã, muitas orações? Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque a pessoa pede muitas coisas. Então nós temos que ter o quê? Um foco específico. Listar, colocar e pedir, buscar até resolver. Você já viu aquele ditado? É melhor uma ave na mão do que
foco, Davi tinha esse foco. Salmo 27, versículo de número, irmãos, 4. Salmo 27, versículo de número 4. O que o salmista, ele diz? Um monte de coisa eu vou sair pedindo. Foi isso? É isso? O que ele disse? Uma coisa eu vou pedir e eu vou buscar. Então nós temos que ter esse foco claro, para não esquecer. Pega uma agenda, pega teu caderninho de hoje. Jesus não faz acepção de pessoas. O mesmo Jesus, irmãos, que perguntou lá para Bartimeu o que ele queria, qual era a necessidade dele, é o mesmo Jesus que usou o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, a dizer o que você necessita, busca em Deus. Então escreve no teu caderno, o que eu preciso hoje? O que eu preciso agora? Que a minha fonte é só Deus, que é só Deus que pode me dar. Aí você anota. Então tá, então é isso daqui a prioridade da minha vida, eu vou buscar isso daqui. E é isso daqui que eu vou ver acontecer. E é isso daqui que eu vou determinar, que eu vou colocar a minha fé. E eu vou fortalecer a minha fé para receber isso, para alcançar isso. Você está entendendo? Então é aos poucos. Quando a pessoa começa a olhar, ai, Madalena, eu tenho tanta coisa para mudar. Eu tenho tanta coisa para fazer. A pessoa fica perdida. Fica ou não fica? Quando a pessoa vai fazer faxina, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Dá certo? Misericórdia. Faz tudo errado, mas faz tudo errado porque é muita coisa ao mesmo tempo. Então nós temos que aprender a focar uma coisa. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa habitar aonde, irmãos? Na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura, para contemplar a beleza, o que? Do Senhor, e aprender no seu tempo, né? Então nós vimos sobre foco. Só que o nosso Deus, Ele é tão bom, e talvez você diga assim, irmã Dani, misericórdia. Eu preciso de tanta coisa. Quem precisa de muita coisa? Irmã, eu estou igual a um cego, irmã Dani, precisando de tanta coisa. Mas olha só o que eu vou te mostrar. Você vai focar em uma coisa. Você vai colocar a tua visão, a tua atenção, a tua oração em uma coisa. Mas olha o que a promessa de Deus nos fala. Efésios capítulo 3. Efésios, capítulo de número 3. Essa é a grande diferença, irmãos, entre nós e o nosso Deus. O homem, ele é pequeno. O homem, ele é limitado. Se ele começar a tentar focar em muitas coisas, ele vai se distrair. Né? Só que Deus tem esse problema de limitação, irmãos. Deus é grande. Deus é soberano. Eu vou focar em uma coisa, mas o que Deus vai fazer? Efésios capítulo de número 3, versículo de número 20, o que diz? Ora, aquele que é o que, irmãos? O que o nosso Deus é? Oh, glória! Olha o foco. Eu sou limitado. Misericórdia, me distraio do foco. Peço e às vezes esqueço. Peço um monte de coisa e me distrai, nem lembro o que eu precisava. Mas, o que diz? Aquele que é poderoso para fazer tudo
E aí eu comecei a meditar nos milagres. Lembra aquela mulher que tinha hemorragia? Quantos anos ela estava sofrendo? Lembra? Fraqueza, humilhação, rejeição na sociedade. Mas ela foi com foco. Que foco? Tocar em Jesus, custe o que custar, tocar em Jesus, tirar a virtude de Jesus e receber a cura. Sim ou não? E aquela mulher enfrentou tudo isso, tocou em Jesus, recebeu a virtude e foi curada. Mas acabou por aí? Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: ei mulher, você foi salva pela tua fé. Ela foi buscar cura, irmãos. Ela foi buscar cura. Mas ela recebeu mais do que cura. Ela recebeu o quê? Salvação. O Jairo, imagina a angústia do coração daquele pai. Deixar a filha assim, ó, extremamente doente. Muito mal, irmãos. E aí ir até Jesus para buscar o quê? Cura. Para buscar cura. Só que enquanto ele buscava Jesus, ele não tinha noção que havia agravado e ela havia morrido. E que ele ia precisar mais do que cura. Ele ia precisar do quê? De vida, ressurreição, de fé. E ele recebeu tudo isso. Olha só que coisa maravilhosa. Aquela mulher que foi buscar pela filha endemoniada, ela foi buscar pela libertação da filha dela. Ela foi buscar Jesus. E ela, além de receber a libertação, porque quando ela chegou já não tinha mais demônios na filha dela, ela recebeu ainda um elogio de Jesus. Jesus disse: olha, eu não tinha visto ainda nem em Israel essa fé. E ela recebeu mais do que ela foi buscar. Ali, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui para você. Deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho ali em Marcos 10, onde eu falei sobre o Bartimeu. Não precisa abrir, irmãos, depois você lê em casa, versículo 51 que eu li, e diz: e Jesus falando, lhe disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, porque a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Então ele foi curado, ele foi salvo e ele recebeu um chamado. Ele tornou-se o quê? Discípulo, seguidor de Jesus Cristo. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. É isso o que diz aqui em Efésios capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso, não tem limitações, não tem início, não tem fim, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante além. Olha só como mostra. É grandeza, 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 grandeza. Do que? Daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então eu chego até Deus focado numa coisa, mas eu vou receber só aquilo. É só aquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Mas tem que levantar as duas mãos porque dá glória. Quem já recebeu mais do que pediu aqui, ó? Glória! Não é assim? Não é verdade essa palavra, irmãos? Sim ou não? Sim. Então nós temos que ter essa consciência na nossa alma. Estuda os milagres. Estuda os milagres. Talvez você vai focar na necessidade. Talvez até você receber essa necessidade, parece que até ampliou o problema. Lázaro nem sabia. O que eu tô com Lázaro? O Jairo, né? O Jairo nem sabia que a filha dele tinha morrido. Mas ele recebeu, além do que ele pediu. Amém? Amém. Guarda isso no coração. E aí, irmã Dani, então você já viu, né? Aonde buscar, sim ou não? Sim. Viu sobre o buscar, viu sobre o foco, 3 pães, vista, o
coisa de cada vez, mas viu que isso é limitação para nós, não para Deus. Que Deus vai fazer muito mais. E agora, irmã Dani, agora nós vamos ver alguns impedimentos que o diabo tenta colocar para que você não receba. Amém? Então nós estamos nessa batalha de buscar, de pedir, de receber, mas no mundo espiritual nós temos um inimigo. E esse inimigo vai usar circunstâncias, vai usar a multidão, vai usar os religiosos, vai usar a dúvida, vai usar o medo. Amém? E nesse combate, o que vai ser o inimigo, irmãos, do pedir? Vamos ver? Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Eu falei, para pedir tem que ter humildade. Sim ou não? Para pedir tem que ter humildade. E aqui em Tiago, irmãos, 4, versículo de número 2, diz assim, ó: cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei, guerreais, e nada tendes. Por que a pessoa não tem nada? Por que não recebe nada? Porque não pedis. Então não desperdice a oportunidade de pedir. Eu falei, Jesus ele está aqui. E ele está te perguntando, o que você quer? O que você precisa que eu te faça hoje? Não desperdiça. Tem pessoa que vem na igreja e fala, irmão, pastor, obreiro, ora por mim que eu preciso de tal coisa. A gente coloca a mão, irmãos, para orar. Às vezes a pessoa fica assim, ó, olhando pra gente. Ou a pessoa fica assim, ó. Peraí. Mas é para mim discutir? Nós temos que pedir. Nós temos que pedir. Certo? Então a palavra diz, nada tens porque não pedis. E aí o versículo 3 diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Quando que eu peço mal? Para gastar nos meus próprios, o que, irmãos? Deleites. O Bartimeu falou assim, olha, eu quero enxergar porque eu quero ver mulher bonita. Foi isso? Quando ele passou a enxergar, ele usou a vista dele para olhar e seguir quem, irmãos? Quem? Para seguir Jesus. Ele pediu só para ele. O reino de Deus foi glorificado na vista que Bartimeu recebeu. Você está entendendo? Então todo o nosso pedido deve ser para glorificar a Deus e para abençoar o próximo. Ana queria um filho para ela. Quando ela pegou o filho que ela queria, ela entregou para Deus. E olha que ele foi poderoso. Sacerdote, profeta, juiz. Amém? Um baita homem de Deus. A Bíblia diz que Deus sustentou todas as palavras de Samuel, irmãos. Quando ela pediu para a glória de Deus, ela recebeu. Amém? Amém? Então, quando eu peço mal, quando eu peço por egoísmo, quando eu peço mal, quando eu peço por vanglória, eu quero tal coisa, porque vão ver aquelas pessoas que me humilharam, porque vão ver aquelas pessoas que me fizeram mal. O que isso está mostrando, irmãos?
sentimento de vingança. Deus está nesse sentimento? Isso está sendo para a glória de Deus, irmãos. Então nós temos que pedir, e nós temos que pedir para a glória de Deus. Então aqui diz, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis o que, irmãos? O que diz ali? Pedir mal. Quem já fez um pedido mal? Eu já fiz pedido mal, irmãos. Misericórdia. Já fiz pedido mal. Quer que eu conte uma coisa engraçada? Quando eu era adolescente, olha só, vou passar vergonha. Quando eu era adolescente, eu estava orando, porque eu tinha bastante dificuldade na escola, na matéria, e eu tinha que prestar atenção na aula, copiar o que o professor estava falando, e em casa passar o caderno tudo limpo, para gravar, memorizar, para entrar na cabeça e na cachola. E eu queria estar na igreja, E eu perdia muito tempo ali, irmãos, patinando, e coisas que outros pegavam fácil. E eu olhando sobre Daniel, que Deus deu inteligência, sabedoria. E eu lembro que na época eu estava estudando sobre Einstein. E Einstein dizia que ele não era inteligente, ele era apenas curioso. E estudaram o cérebro do Einstein e diz que ele tinha mais suco que alimentava os neurônios, que desenvolvia ali a criatividade. E aí eu orando, eu falei, Deus, aumenta o suco gástrico nos meus neurônios. O que é o suco gástrico, irmãos? É o suco que faz digestão. E quando eu orei aquilo, eu comecei a rir, meu carro comecei a cair rolando daí, que o meu pedido de vez melhorar ia piorar tudo de vez. E eu lembro que eu entrei correndo no quarto do pai da avó e falei, Lei, será que Deus ri? Eu acho que ele está rindo de mim, será que ele está rolando? Quer ver outra oração boba que eu fiz? Eu falei no meu projeto de vida, eu quero um homem alto, eu quero um homem moreno, eu quero alto porque eu quero poder usar salto, e eu quero um homem de olhos azuis. Por quê? Porque meu pai tinha os olhos azuis. Meu pai, eu achava que era pai, mas não era. E ele dizia, tu não é minha filha que não tem olho azul? Tu não tem o dedo igual ao meu? Tu não é minha filha? Isso antes do exame de DNA. E eu falei, eu vou casar com um homem de olho azul, olha eu querendo ajudar Deus. Aí meus filhos vão nascer de olho azul, e eu vou dizer pro meu pai, viu? Viu? Olha, ó, olho azul. Casei com um homem de olho azul, irmãos. Eu ficava do lado da igreja, o pastor do outro lado da igreja. E eu olhava e eu dizia, meu Deus, que olho bonito, que olho brilhante, que olho de jabuticaba. Lembra na época da escola? Menino dos olhos de prata, que de longe me deixou louco, de perto quase me mata. E eu olhava nos olhos dele e falava, Deus, que eu gosto mesmo de olho preto. Tanto é que eu pedi para minhas filhas nascer com olho preto. O que a Bíblia diz? Pedido mal. Irmã, Dani, também tem uma comédia para contar. Quem queria também? Ainda bem que não é toda oração que Deus ouve, né, irmãos? Então, junto com o pedir, para a gente não pedir mal, a gente precisa de algo que está aqui em Tiago também. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Esse é um pedido que agrada a Deus, que Deus tem prazer em responder. Tiago, capítulo 1. O que eu preciso pedir, mamãe? Versículo 5, Tiago 1, 5. Diz, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto ao ser-lhe dada. Aí você pode ler em casa, não tenho tempo, irmãos, misericórdia, mas lá em 1 Reis, capítulo 3, nós temos um rei que pediu sabedoria, sim ou não? O rei Salomão. E o que diz? Que Deus se alegrou com o pedido de Salomão. E ele pedindo sabedoria e alegrando o coração de Deus. Lembra aquele Deus que faz mais do que a gente pede, do que a gente pensa? Lembra? Deus deu sabedoria e só. Foi isso? Deus deu sabedoria, poder,
honra, glória, riqueza, um reino de paz. O reino de Salomão foi um reino de paz. Tudo isso, irmãos, foi Deus que deu para ele, porque ele fez um pedido que agradou a Deus. Então, você quer pedir bem? Primeira coisa, talvez seja o foco, né? Primeira coisa, peça sabedoria para fazer bons pedidos. Só que cada vez que você pedir alguma coisa, aqui fala também, irmãos, o versículo de número 6, peça, porém, com fé, não duvidando no coração, né? Por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro, né? E aí o versículo 7, não pense tal homem, porque que receberá alguma coisa do Senhor. Então, quando a gente vai para pedir algo, irmãos, o diabo também vai vir. Vai vir com o quê, Madalena? Com a dúvida. Veio até Jairo, veio ou não veio? Olha, não adianta mais. Tua filha já morreu. Mas Jesus cortou o mal pela raiz. Jesus falou para Jairo, ei, creia somente. Não deixa a dúvida entrar junto com a fé, porque senão vai anular. Só creia. Anule a dúvida e creia. Creia, creia, creia e creia. E aí, para nós terminarmos aqui, Jesus amado, João 16. Nós vamos fazer a oração, nós vamos pedir, vamos determinar. João 16. João capítulo 16. Quero só ver depois no YouTube, né, os comentários dos olhos azuis, do meu poeminha. Vou dizer igual a pastora, já estava cansada. Misericórdia. Vai ter gente olhando para a Dani, lembrando, rindo do suco gástrico. Ai, Jesus. João capítulo 16. Deixa eu achar aqui. João capítulo 16, versículo. Oh, Jesus, fugiu, achei. Versículo número 24. João 16, 24. Jesus fala, até agora nada pediste em meu nome. Aí ele nos faz um incentivo. Ei, pedi e recebereis. Para o quê? Para que a vossa alegria seja completa. Olha que coisa linda. Ele falou, olha, não fica sem pedir. Até agora você não pediu, mas peça. Peça e você vai receber. E a alegria do teu coração vai ser plena, vai ser completa. Isso só Deus pode nos dar. Vamos receber? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia. Vamos aplaudir ao nosso Deus com alegria.